Olá, bem-vindos ao Instituto Toras. Meu nome é João Pedro Rocha, sou ortopedista pediátrico e hoje eu vou ensinar a vocês como é que se coloca o suspensório de Pavlik. Seguindo o protocolo das instituições de ensino mais renomadas do mundo, aqui no nosso instituto utilizamos o suspensório de Pavlik como tratamento de escolha para a displasia do desenvolvimento do quadril em crianças com até 6 meses de idade. Aqui no Instituto Toros, nós temos preferência pelo suspensório de Pavlik da Salvapé. Isso por ele ter tiras com velcro mais prolongado, o que garante uma maior aderência do velcro e menor chance de escapes, principalmente nos velcros dos membros inferiores, por ele possuir uma menor largura das alças, e isso evita que cause incômodos, assaduras e mesmo machucados, principalmente no pescoço das crianças, por ele ser mais acolchoado, trazendo maior conforto para o bebê, e ainda possuir uma estampa mais lúdica, mais condizente com a faixa etária pediátrica. O suspensório de Pavlik é composto por 3 partes. Uma parte torácica e 2 perneiras. Para nós sabermos qual perneira é de qual lado, se direito ou esquerdo, basta juntar a perneira reta e nós vamos ver que um braço é mais curto que o outro. O braço mais curto é anterior e medial e o braço mais longo é posterior e lateral. Ainda, as tiras, elas com o Pavlik virado para nós, elas sempre fecham para a lateral. Então eu sei que esse daqui é a perneira do lado direito e essa daqui a tira fecha para a esquerda e a parte mais lateral e posterior é maior que a medial e anterior, então eu sei que essa aqui é a perneira esquerda. Como vamos colocar o suspensório de Pavlik? Primeiramente, nós deixamos o suspensório aberto com o velcro para a parte posterior e aí nós colocamos a criança por cima do suspensório. Para a colocação do suspensório de Pavlik, nós vamos precisar de uma fita métrica, o nosso paciente e o suspensório que vai ser adequado ao tamanho do paciente. Para sabermos qual suspensório é o mais adequado para o tamanho da criança, nós utilizaremos uma fita métrica para fazer essa avaliação. As medidas dos suspensórios são encontradas no próprio site da Salvapé, na página do suspensório de Pavlik, cujo link estará logo embaixo no vídeo. Nós primeiro levantamos a criança, passamos a fita métrica ao redor do tronco, na altura mamilar, e medimos qual o tamanho da criança. Nesse caso, a medida está sendo em torno de 36,5 centímetros. Então, um suspensório tamanho PP é suficiente para essa criança. O suspensório ele tem que estar na altura mamilar. E aí nós fechamos a parte anterior. Ele tem que estar apertado o suficiente para passarem 2 dedos entre o suspensório e o tórax da criança, para não ficar muito apertado, atrapalhando a respiração. Após essa etapa, nós prendemos as tiras dos ombros. E nós fazemos o primeiro teste. Se nós abaixamos a tira por esse feixe distal e o suspensório desce, é sinal que o suspensório está folgado. Então nós precisamos prender mais o suspensório. E aí nós puxamos e a criança desce. Então o suspensório ele não desce em relação à criança. Então agora as tiras estão bem posicionadas, bem presas. Isso é muito importante porque conforme a criança for chutando, ela pode ir trazendo o suspensório para baixo se ele não estiver tão bem preso, e isso fazer com que ele não seja tão eficaz quanto deve ser. O próximo passo
é a colocação das perneiras. Como já vimos antes, essa perneira fecha para a direita, então é o lado direito. Nós seguramos o pé da criança apontando para cima, com o calcanhar bem visível, e encaixamos lá no fundo no estribo de apoio. Logo após encaixar no estribo de apoio, nós fechamos primeiro o velcro do tornozelo e depois o velcro do pé. Fazemos o mesmo procedimento com o lado esquerdo. Seguramos o pé da criança virado, com o calcanhar bem apoiado para baixo. Encaixamos lá no fundo do estribo, fechando primeiro o feixe do tornozelo e depois o feixe do pé. Agora, nós colocamos a tira anterior e medial na alça anterior do colete do tórax. E a tira posterior e lateral nós colocamos no feixe posterior do colete do tórax. Agora, basta ajustar o suspensório de Pavlik. Para ajuste do suspensório de Pavlik, nós precisamos que, no momento de maior esforço e chute do suspensório, a criança tenha, no máximo, 90 graus em relação à coxa e o tronco, não esticando mais, pois assim a criança vai ter o máximo de atuação do suspensório. Então nós temos que fletir até em torno de 100 a 110 graus e prender o suspensório nessa posição. A mesma coisa do outro lado. Crianças que possuam a displasia mais grave, com luxação da cabeça do fêmur, nós temos que realizar a manobra de redução dessa luxação e, grau de redução, nós realizaremos uma abdução de 30 graus a mais a partir de quando nós conseguimos realizar essa redução. Com isso, nós teremos uma zona de segurança para evitar uma nova luxação durante o uso do suspensório. Nessa posição, nós seguramos a criança e apertamos a tira posterior, que é a tira que vai garantir a abdução. Caso a criança não tenha um quadril instável, nós deixamos a criança numa posição de conforto e relaxamento para depois travar nessa posição, não sendo necessário uma abdução forçada, pois isso pode causar riscos no uso do suspensório. E aqui está o suspensório colocado. É importante lembrar que o suspensório de Pavlik deve ser sempre colocado por um profissional especializado na área, pois seu uso não é isento de riscos. Seja realizada uma flexão muito intensa do quadril da criança, isso pode ocasionar uma lesão chamada paresia do nervo cutâneo femoral lateral, que é o nervo que realiza a mobilização do quadríceps da criança. Um músculo importante para o uso do suspensório e para o seu efeito final. Caso aconteça essa parestesia, é necessário a retirada do suspensório de Pavlik por em torno de 2 semanas e depois uma nova colocação. Caso seja realizada uma abdução forçada excessiva, pode comprimir a cabeça femoral contra o acetábulo no quadril da criança, causando uma doença chamada osteonecrose da cabeça femoral, que apesar de rara, é muito grave. Muito obrigado por assistir o vídeo, até uma próxima.